O corpo sutil se encontra formado pelos 5 pranas, pelos 10 órgãos, por manas e buddhi, todos formados pelos elementos primários antes de sua subdivisão e sua combinação entre si. O corpo sutil é chamado intermediário das experiências do prazer e da dor. Olá, amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Esse daqui é o estudo do livro Atma Bodha. Estamos lendo o comentário do Sloka 12. Esse é o 15º vídeo. Sankara propõe a divisão dos elementos em 3 grandes categorias: causal, sutil e densa. Mas na hora de configurar uma cosmologia mais refinada, aceita e integra uma visão que determina todas as diferentes categorias de manifestação das substâncias ou táttivas com as quais o universo se constrói e se desenvolve. Estabelece-se assim, como indica a Sloka, que o corpo sutil está constituído por 17 categorias ou táttivas. Destas 17 categorias, existem 5 delas que formam o corpo prânico. O corpo prânico é um duplo do corpo físico, ou seja, um sistema que contém uma imagem de todos os órgãos físicos. Devido a isto, geralmente denomina-se a ele de duplo etérico. Sua estrutura irradia uma luminosidade que, visto por um olho sensível, identifica graduações do branco ao azul. Além disso, o corpo prânico se sobressai uns 10 a 15 centímetros do corpo físico. Após a morte, o corpo físico se desprende do corpo prânico, desfazendo a coesão da matéria densa e levando o corpo físico do falecido à decomposição. Enquanto se mantém a vida no corpo físico, o corpo prânico favorece a seleção celular, permitindo que cada célula atue em um nível de especialização que o prana possui como programação. Normalmente, o corpo prânico é estudado sob 5 funções, em concordância com o predomínio de cada um dos 5 elementos sutis. Ou seja, o primeiro elemento, prana, denomina-se assim a primeira função que absorve o prana proveniente da luz solar e lunar e distribui por todo o corpo. Tal como o coração bombeia o sangue, enquanto que o prana circula pelos nervos sutis, ou nadis, o sangue circula pelas artérias. O prana é uma energia portadora de rajas, atividade, cujo veículo fisiológico fundamental é o sangue, sendo este o canal material portador de oxigênio. O prana normalmente ele se absorve através dos alimentos, da respiração ou com contato com a radiação solar. Qualquer dessas 3 fontes é portadora de vida, razão pela qual os yogis adestrados são capazes de viver com apenas um pouco de água ou inclusive manter o corpo físico com apenas a respiração. O segundo elemento, o apana, esta função do corpo prânico está associada aos processos de excreção e desintoxicação do organismo. Movimentos peristaltíticos dos intestinos, formação do bolo fecal, atividades e movimentos dos rins e bexiga, movimento da urina e atividade das glândulas sudoríparas, entre outros. O terceiro elemento, viana. Essa terceira função é multidirecional, pois está associada ao movimento de fluidos no corpo. É encarregada pelo fluxo sanguíneo na rede de artérias, veias e capilares, do movimento da linfa e da bilis.
Todo fluxo de atividade no corpo físico difere ao dos pranas prévios e é de responsabilidade de Vyana. 4. O Dana. Este prana se associa aos processos de nascimento e morte. É o encarregado de colocar em movimento, através de um primeiro impulso elétrico, o coração da criança recém-nascida. Este prana também desencadeia o processo de separação do corpo prânico do corpo físico, no instante da morte. Normalmente, no instante da morte, o resto do corpo sutil sai através da garganta e se põe em contato com as regiões sutis, que por associação possui a mente. Por isso, ao morrer, geralmente fala-se do último suspiro ou o último alento. Também o Dana rege a atividade eletromagnética que atua no corpo físico. Os 5 elementos. Samana. Esta função está relacionada com os processos de absorção de alimentos e os seguintes mecanismos de metabolização, crescimento, estruturação proteica e demais que operam no corpo físico. Por sua vez, o prana, ele possui contrapartes sutis que incidem sobre a mente, induzindo a não atividade sobre ela. E por essa razão que um dos mecanismos de aquentamento da mente se dá com o adequado controle dos ritmos respiratórios. Das 17 categorias de táttvas com as quais está formado o corpo sutil, há mais outras 5 que formam os órgãos de conhecimento, ou gnana, indriyas. Os gnanas indriyas são os 5 sentidos sutis que não devem ser confundidos com os 5 órgãos físicos. Os sentidos sutis, eles especificam a função, enquanto que os físicos têm relação com a expressão material de cada função. Isto é, uma pessoa capaz poderia ver o conteúdo escrito de uma carta, ainda que essa estivesse dentro de um envelope. Semelhante a que uma pessoa com o ouvido sutil desenvolvido é capaz de escutar os sons da matéria sutil ou ouvir eventos que ocorrem a grande distância. Também é possível observar o som ou ver ordens de vida sutil. Tudo isso graças a que os sentidos sutis possuem certa contraparte física, o suficientemente sensível, que serve de intermediação a outras realidades não físicas. Por outro lado, das 17 categorias de táttvas que formam o corpo sutil, existem 5 que formam o karma índrias, ou órgãos de ação. Referimos-nos às mãos, pés, língua, ânus e sexo. Semelhante aos gnanas índrias, os órgãos de conhecimento, esses karma índrias, ou órgãos de ação, fazem referência à atividade da função sutil e não ao órgão físico. Para finalizarmos a análise do corpo sutil, ficam ainda 2 categorias de táttvas para examinar, o manas e o buddhi, que vamos fazer isso no final dos comentários. Tanto o mana como o buddhi são as frações sutis que formam o antakarana, ou a mente. Assim, então, o corpo sutil do ser humano está composto de 17 partes, ou seja, 5 pranas, 5 gnanas índrias, órgãos de sentido, 5 karma índrias, órgãos de ação, manas e buddhi, mente. A partir da perspectiva do Vedanta, se é possível estudar as categorias da matéria que formam o ser humano, e, de semelhante forma, analisar as categorias de matéria a nível coletivo que formam o universo. Ou seja, se é possível analisar a mente cósmica, o prana cósmico e os órgãos sensoriais de ação cósmicos. De semelhante forma, é possível estudar as regiões configuradas por cada um dos táttvas coletivos e encontrar 14 mundos entre os que repartem os universo causal sutil e denso.
A estes mundos ou regiões de matéria, que constituem diversas entidades, se denomina de lokas e estão configurados por 7 talas, que seria mundos superiores, os céus, e é também a morada dos grandes devas, e 7 pátalas, ou os infernos, os mundos infra-humanos. Em função das diferentes graduações da matéria, geram diversas regiões configuradas por diversas entidades ou inteligências associadas a condições específicas desses mundos. Assim, o cosmos está configurado por 14 diferentes regiões ou lokas, que permitem a expressão de diferentes tipos de vida. Dentre desses diferentes tipos, difere da linha humana. Cabe assinalar a linha dos devas. Os devas são inteligências diretoras compostas essencialmente de tátiva sutil e o prana, e cuja função tem como raiz em manter a ordem e de servir como inteligência governadora as inúmeras ordens de vida que se desenvolvem no universo a partir dos mais altos níveis sáttvicos até os mais baixos e tamásicos. São as entidades que possuem como fim a criação e promoção da vida através do estabelecimento de funções e órgãos que se ajustam às necessidades que para o Paradharma se requerem nos mundos existentes, humanos e não humanos. Como reflexão final, cabe assinalar o surpreendente grau de semelhança que este modelo apresenta com os postulados da física de partículas. Durante muito tempo se considerou o átomo como o elemento de base da matéria. Posteriormente se descobriu que estava ele configurado por prótons, nêutrons e elétrons, resultando que no final essas partículas subatômicas, junto a outras mais que seguem aparecendo sob a observação dos físicos, não seriam, na realidade, mais que modos de integração dos chamados quarks, que de forma análoga aos táttivas são elementos praticamente sutis, considerados como as unidades básicas, que por agrupação formam as estruturas da matéria. Vamos falar agora um pouco sobre manas e buddhi. O alimento de manas é os diversos sentimentos, emoções, pensamentos, que nasce pela intervenção e combinação das 4 atividades básicas mentais chamadas de buddhi, intelecto, manas, raciocínio, ahankara, individualidade e chitta, matéria mental ou memória. As atividades mentais são infinitas, devido à união e à preponderância das gunas. Embora as características e qualidades sejam comuns do ser humano, elas também são distintas em cada jiva, ou seja, cada um possui a sua particularidade própria. E como diz o autor do livro, a mente é um órgão que possui a função de detectar, processar, fixar e sintetizar informações conhecidas. A mente é um órgão que reconhece as informações graças à sua matéria, da qual é constituído, que serve de reflexo para a luz da consciência. A mente que possui uma composição mais elevada, mais sutil ou sátvica, é a que chamamos de buddhi. Buddhi possui a capacidade de criar o brilho do saber. É a atividade de buddhi como intelecto que aloja a consciência, oferecendo um reflexo consciente. Buddhi é o órgão que assenta a consciência refletida ou individual. Não é inteligente por si mesmo, mas é o assento da inteligência que permite reconhecer os objetos e as experiências. E quando esse reconhecimento se dá, não é diferente do ato de conhecer com aquele que reconhece. A percepção resulta experiência não dual ou consciência não dual.
mas devido aos outros componentes da matéria rajásica e tamásica, acaba refletindo apenas a sombra da consciência em forma individual, ou seja, reflete apenas a parte do seu brilho primordial em forma de consciência pessoal. Esse foi o estudo do Sloka 12. No próximo vídeo, será o 16º vídeo, estudaremos a Sloka 13. Compartilhe um vídeo se você gostou, convide seus amigos a conhecer o canal e bons estudos a todos. Gratidão, namastê!